Boa noite, live, olha que legal, primeira live de 2026. Hoje a gente vai falar sobre as parcerias do Miroski, Miroski, eita, trava a língua, sobre o olhar do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E eu vou estar aqui com o querido Oscar Moreira já já. Deixa eu ver o meu convidado por aqui, cadê ele? Vamos lá. Ando aqui, vamos ver se dá tudo certinho, se ele chega para a gente conversar. Olá, Oscar! Fala, meu grande Lucas, como é que você está? Tudo bem, meu querido? Você me ouve bem? Alto e claro, e você? Pronto, estou te ouvindo também. Vamos conversar. Pô, Oscar, que legal que você está por aqui, tá bom? Uma felicidade grande, mais uma vez. Agradecer a você trazer um tema tão espinhento, né, de se falar, mas você topou essa parada, topou fazer, né, teve a iniciativa de fazer esse material. Vamos conversar sobre o material que você lançou, o texto, enfim, e topou vir aqui falar sobre isso com a gente. Mas vamos começar, né, como diria por aí a sabedoria. Vamos começar pelo começo. Queria, então, dizer, mais uma vez, agradecer a você, mas dizer que aqui na Live é legal, você que acompanha, você que está chegando por aqui, todo mundo já assistindo, sabe que aqui eu não apresento não o convidado ou convidada, eu digo quem é, toco a bola e a pessoa mesmo se apresenta, porque ela pode, então, destacar aquilo que ela tem na sua trajetória e falar um pouco do tema, enfim, já se introduzir aí. Quem é Oscar Moreira? Fala pra gente aqui, nosso público do Nosso Legal. Pô, Lucas, primeiro, uma felicidade, né? A gente já vem namorando esse encontro por aqui, né? Namorando no melhor sentido da acepção da expressão. E que bom que deu certo. Também estou muito feliz que tenha dado certo. E que eu possa ser uma pessoa que está inaugurando esse momento, essa nova temporada, já que a gente está na época dos streamings, né? Essa nova temporada de lives do Oscar Legal. Então, assim, cara, eu sempre digo que eu gosto de me apresentar de dois jeitos, sabe, Lucas? O jeito que eu realmente me reconheço e o jeito que às vezes as pessoas me reconhecem. Mas o, o jeito que eu me reconheço é que eu sou filho do Hélio e da Marlene. Infelizmente, meus pais não estão mais aqui presentes conosco nesse mundo terreno. Eu sou o irmão mais novo do Rogério, do Juninho e do André. E eu sou o pai do Arthur e da Alice e do bebê Davi, que vai nascer no mês que vem. Então, enfim, no início de abril, final de março, início de abril, a gente está esperando o menino Davi chegar aqui. Então, esse é o jeito que eu me reconheço, porque na verdade é isso que a gente é, né, Lucas? A gente vive pelos nossos e para os nossos. Mas, como muitas vezes as pessoas me conhecem muito como o Oscar do Miroski, né? E depois que eu ganhei um pouquinho de peso, às vezes as pessoas até me chamam do gordinho do Miroski. Tem um grande amigo que me chama do gordinho do Miroski. Não posso negar, a balança diz isso, e é verdade. E, mas eu sou formado em Direito aqui pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduação em Gestão Pública, mestrado em Educação, uma pessoa que nos últimos 10 anos da vida tem se dedicado a vestir a camisa do Miroski, literalmente. Então, estudando, primeiro estudando, né, Lucas? Esse é o primeiro passo, e aí bebi muito da sua água, da Laís, da Aline Akemi, do professor Renato Dolabella, do Nailton, querido Nailton, que eu conversei rapidamente com ele ontem. Então, assim, fui bebendo na água. E aí, depois que me senti é, é, minimamente entendido do tema, comecei a desbravar escrevendo sobre questões que a gente tem dificuldade nos municípios. Porque qual que é o negócio, Lucas? O meu recorte de trabalho são com municípios de pequeno porte. Então, tem um monte de coisa que nesses primeiros 10 anos de Miros que a gente não tinha resposta. E aí, a partir dessa dor de um cliente, de um parceiro, de uma entidade do terceiro setor na ponta, eu comecei a escrever. Então, na verdade, eu comecei a tomar gosto por isso, e a gente tem esse e-book que, inclusive, está compartilhado única e exclusivamente no site do Nosso Legal. Opa! Queria agradecer, aproveitar aqui essa deixa, agradecer a você por essa parceria, dizer para todo mundo que o Oscar é um cara simpaticíssimo, uma pessoa incrível, além de um grande profissional, vocês vão ver aqui, e a gente realmente já vem conversando há um tempo, dele vir aqui compartilhar um pouquinho para a gente, ele sempre traz temas bacanas, é provocador nesse sentido, então é super importante, né? Tem uma caminhada aí no interior de Minas Gerais, especialmente, mas já nacionalmente, então, e além de tudo, é o pé de valsa, né? Quando nos conhecemos
pessoalmente, ele jogando duro, dançando, curtindo, né, e mostrando todo o seu talento para a dança. Então, é um cara prendado. Então, eu É, queria é só deixar esse, fruto, é só fruto do DNA, isso, é só fruto do DNA, Lucas. queria deixar esse registro também, além de tudo, além do agradecimento, tá bom? Mas queria trazer, então, começar aí o nosso tema. Você já chegou chegando, se apresentando, já trazendo um pouquinho sobre o tema. E eu queria que você falasse um pouquinho desse e-book que você lançou sobre esse tema, ou seja, o olhar, o que te motivou é super importante, mas assim, o que te motivou especificamente naquele momento? Não, agora eu vou meter a mão nisso e vou começar a trabalhar isso. Fala pra gente sobre esse e-book que derivou nessa conversa nossa agora. O Lucas, só que é um negócio. Minas Gerais é o estado da federação com mais municípios, né? Somos 853 municípios no estado de Minas Gerais. E, como você bem disse, a minha caminhada, que hoje se tornou nacional, ela começou em Minas Gerais. E tem foco em Minas Gerais porque aqui estou. Então, é, a gente sempre tinha uma dor, Lucas. Qual que era a dor? A gente tem a lei, tinha decretos de qualidade bem duvidosa, e o Oscar Legal faz um trabalho maravilhoso de compilar esses decretos no site do Oscar Legal. E a gente estava na ponta capacitando, dando consultoria de implementação. E tem uma coisa que município de pequeno porte, e o que Minas Gerais mais tem de problema é como é que eu vou fazer, como é que o Tribunal de Contas vai entender sobre isso? Essa é sempre uma preocupação, porque a gente teve, no primeiro momento, a lei, os decretos muitas vezes de qualidade duvidosa, pouca doutrina, ou seja, poucos artigos escritos sobre a temática, e muitas vezes a temática escrita olhando só o lado do governo federal, e aí a gente tendo pouca atuação, pelo menos em Minas Gerais, do Tribunal de Contas. Você tem tribunais de contas, como no estado de São Paulo e no estado do Espírito Santo, que são muito produtores de jurisprudência do Miroski, mas a gente não tinha muito dia a dia do entendimento do Tribunal de Contas de Minas Gerais. E aí, qual que é o negócio? Cara, deixa eu ver realmente o que tem, se tem muito, se tem pouco, porque é sempre aquela história, Lucas. Eu ouvi falar que o tribunal fez, eu ouvi falar que o tribunal não fez, eu ouvi falar que pode, eu ouvi falar que não pode. Então, cara, assim, a gente vive num mundo super conectado, a gente vive num mundo que tem um monte de informação, que a informação está na tela da nossa mão, literalmente, e a gente fica no ouvir dizer. E aí foi esse o ponto. Olhar como o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais estava olhando pela lei do Miroski, pela lei 3019/2014. E eu já deixo, e de largada, Lucas, aqui, deixo uma coisa para a galera. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é um parceiro dos municípios e das entidades. E eu te digo por quê. Eu fui muito tranquilo porque eu não conheço ninguém no tribunal. Não conheço ninguém no tribunal. Então, eu digo isso a partir das respostas que eu tive na análise. Até a única crítica que eu tenho a fazer, e farei, a única crítica que eu tenho, resultado desse trabalho, é boa para os municípios e para as entidades. Olha que doido. Então, se até a crítica é boa, a gente também tem que louvar. Então, assim, a dor era essa, e assim, o Tribunal de Contas poderia ter produzido um pouco mais do ponto de vista de responder consultas e análises, mas o que tem é muito bom. Aliás, temos outros tribunais de contas aí, como o nosso ponto é o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Eu não vou tecer crítica a outros, mas a gente tem tribunais de outras unidades da federação que falam que não pode fazer. Que falam, vão além do que a legislação permite que ele fale em relação à interpretação de uma legislação. Então, se o Tribunal de Contas de Minas Gerais não produz com grande quantidade, pelo menos produz bem. Muito bom, muito bacana. Oscar Moreira, gente, chegando por aqui, vamos falar sobre o olhar do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre as parcerias Miroski. Já começou com altíssimo nível, já estou ansioso aqui para a gente falar sobre isso. Queria lembrar para o pessoal que tem o texto, né, que está disponível, então, no Medium, né, no blog do Oscar Legal Instituto, lá no nosso site também, você clica por lá, que você acha. E aproveitando isso, já que a pessoa vai lá no nosso site para
acessar o seu texto, eu já vou anunciar aqui também, Oscar, que tem texto novo lá do Oscar Legal, saindo hoje, é lançamento hoje aqui. Eu ia guardar para o final, mas já que a gente falou de linkar lá no chat, etc e tal, texto novo do Oscar Legal. Daqui a pouco eu falo o nome, daqui a pouco eu anuncio, mas já anunciando aqui que temos texto novo hoje. Por hora, vamos focar aqui na nossa discussão, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e esse olhar sobre a parceria luminosa. Esse estudo é super importante, eu li, achei muito bacana, reli hoje, porque, né, para ficar afiado aqui com o meu querido Oscar. E aí eu queria que você falasse, pessoal, da metodologia. Bom, você dizer que vai analisar tudo que o Tribunal de Contas do Estado diz ou se posiciona é coisa demais, é muita coisa. Então, obviamente, tem que ter uma escolha, tem um recorte, tem uma metodologia. Então, fala para gente como é que você fez, qual foi o seu caminhar e como você chegou ali naqueles casos, enfim, naquele número final. Fala para gente dessa caminhada. Legal, Lucas, tem um ponto que conecta diretamente com essa questão que você me faz aqui, que é, qual que é a beleza desse trabalho? Por que ele é importante? Por que ele é legal? Não é porque ele inova. Eu acho que esse trabalho que está publicado lá no site Nosso Legal, ele não é belo por uma inovação. Não é porque ele se aprofunda na teoria, não é porque ele constrói novas teses, mas é porque ele junta num documento só um estudo que é fruto de mais de ano de análise em relação às consultas. Tanto é verdade, aí eu já entrando na metodologia, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, como os tribunais de contas de todas as unidades de federação, conversa com o administrado de várias formas. E uma das formas é a forma de consulta, que foi a utilizada como metodologia. Por quê? Eu podia pegar jurisprudência, análise de um caso concreto, que às vezes veio de uma denúncia, ou que às vezes veio de uma fiscalização do próprio Tribunal de Contas. Mas eu optei, Lucas, por fazer a análise de consulta. Sabe por quê? Porque a consulta, me parece ser um momento que o Tribunal de Contas recebe uma dúvida de um jurisdicionado, ou seja, do Estado de Minas Gerais, dos municípios e de outros órgãos de Minas Gerais. Ou seja, é uma dúvida que vem do cidadão, no final das contas, né? Porque representado por um órgão, mas assim, e principalmente porque ele tem um caráter educativo, Lucas. E aí, o meu trabalho conversa muito com o seu trabalho, o trabalho do Nosso Legal, porque a gente se propõe a trabalhar na educação. Então, não é simplesmente Perfeito. um olhar de questionamento sobre certo e errado, e sim de como que a gente pode construir coletivamente um mundo melhor, ou menos pior. Então, na metodologia, eu me concentrei nas consultas, feitas por municípios, feitas por órgãos públicos, algumas autarquias e o próprio governo do estado de Minas Gerais. Então, a gente tem um resultado interessante, mas dentro dessas consultas, dessa metodologia, tem uma coisa que é o mais interessante, que é a gente tem mais consultas não respondidas do que consultas respondidas. E por que isso? Porque na hora que o Tribunal de Contas recebia dos municípios, principalmente as dúvidas eram muito concretas, Lucas. Não era uma coisa para aprendizado, era para responder como se fosse uma consultoria jurídica do tribunal. Então o tribunal falou assim: olha, eu não tenho todas as informações para trabalhar com a sua realidade prática, então eu sei da importância que a minha resposta pode trazer para ti, então eu opto por não responder. Ou seja, muitas eram consultas consideradas consultoria jurídica. E outra questão é porque os municípios mineiros perguntam o que já foi respondido. Então, isso mostra, Lucas, que está compilado, está reunido, está colocado tudo juntinho no mesmo lugar que é o e-book, pode ajudar nesse trabalho, para que a gente não tenha mais perguntas repetidas.
Oscar, eu vou aproveitar, está chegando aqui, o pessoal no chat está movimentado. Eu queria agradecer a todo mundo, seja todo mundo muito bem-vindo, muito bem-vindas aqui, né? Sintam-se em casa. E queria aproveitar, né, para todo mundo dizer, para todo mundo dar um like aí, para apoiar nosso trabalho. Por enquanto, não custa nada dar o like, né? Não cai o dedo, tem pesquisa recente sobre isso. Não cai dedo, não tem problema nenhum, não causa Não nenhum tipo nasce de problema. verruga na ponta do nariz, né, Lucas? Exatamente, não tem nenhum problema. E, além disso, vamos colocar aí o algoritmo para trabalhar para a gente só um pouquinho, né? Porque aí, dando like e tal, ele, né, diz que a gente é relevante na internet, enfim, né? Porque a gente já trabalha para ele sempre. Então, vamos aí ver se ele trabalha para a gente só um pouquinho, pelo menos. Então, dá esse like aí, não economize no like que a gente gosta e apoia o nosso trabalho. Queria, então, trazer uma pergunta aqui. Aproveito, eu não sei o nome, a Pat List, realmente eu não sei o nome da pessoa, mas ela fez um comentário interessante com a provocação. Já me deu uma dica maravilhosa, não sabia que podia abrir consulta no Tribunal de Contas. Então, queria aproveitar essa pergunta para te colocar e pedir a todo mundo que está por aqui para a gente se identificar o nome e a cidade, né, com o estado de onde vocês estão assistindo, para a gente mostrar para o Oscar, de canto do Brasil inteiro que a gente assiste aqui, acompanha o Oscar Legal, e vamos mostrar para ele o Brasil todo aqui. Vamos lá. Vamos começar. Daqui a pouco eu vou É, começar a falar o nome de todo mundo por aqui. Vamos lá, Oscar. Pergunta contigo agora. aliás, Lucas, como boa parte do nosso público é 30 a mais, a galera usou a ligação interurbana da cidade de onde você está De falando, onde né, você Lucas? está Então, falando, exatamente. Senão a é, pessoa desligava, né? Ou a cobrar. isso aí. Isso aí. Porque os jovens podem não entender o que significa isso, mas para a gente que é 30 a mais, eu que já sou 40 a mais, temos essa característica. Então, assim, primeiro ponto, Lucas, o cidadão propriamente dito não pode fazer consulta. Existem algumas pessoas nomeadas pelo próprio Tribunal de Contas na sua instituição normativa que têm essa possibilidade. Eu vou te falar algumas. No Poder Executivo Municipal, prefeito e procurador. No Legislativo Municipal, o presidente da Câmara Municipal. São basicamente os que podem fazer. E aí, no estado de Minas Gerais, o governador, o procurador-geral do estado de Minas Gerais, lógico, o presidente da Assembleia Legislativa também pode. E algumas representações, como, por exemplo, a associação que representa municípios, pode. Então, não é para toda e qualquer pessoa, infelizmente, mas temos essa possibilidade. Bacana, bacana. Esse tipo de esclarecimento é super importante para o público que está por aqui. Eu queria aproveitar, Oscar, para mandar aqui um alô, todo mundo que está chegando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mas eu já queria cumprimentar aqui Candice Araújo, querida, parceira, amiga, conselheira do Confoco Nacional. Beijo, Candy. Lançaram um produto hoje, lançaram capacitação hoje lá no Isso, lado. também o Elo. Daqui a pouco eu vou trazer o pessoal do Elo aqui para a gente falar sobre isso também. Pessoal do Hábitos Pandemia e o querido Nailton Casombá, grande referência também no tema, sempre está por aqui, parceiro, amigo, irmão do Oscar Legal Instituto. Nailton, um beijo para você também, você, Candice, todo mundo. Citado aqui no início, né, Lucas? Isso, Citado o aqui pessoal que quando está por foi. aqui. Vamos registrar, então, o pessoal que está aqui no chat, ó. A Virgínia Porto Leles, de Ouro Branco, Minas Gerais, a Aline Bittencourt, Salvador, Bahia, a Vanessa Neiva, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, não sei o nome dela, Vera Regina, de Siqueira Campos, Paraná, Conceição Mourão, de Teresina, Piauí, o Daniel, de João Molevar, de Minas Gerais, e Andenara Lima, de Santa Bárbara, Minas Gerais, Maria Benedita, de Macapá, no Amapá, Rude Francisco, de Salvador, e Candice, aqui de Salvador também, e mais aqui o Plácido, que é de Teresina, Piauí, Japaratuba, Sergipe, Instituto Padre Geraldo, o Valtinho Hora. Então é isso, Brasil todo por aqui. Obrigado, gente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos lá, Muitos Oscar. alunos, Lucas, muitos alunos que passaram por mim, que trabalham comigo, que estão no MBA que eu coordeno sobre leis de incentivo. Então, muito obrigado, pessoal, de estar aqui com a gente. Opa, um beijo para todo mundo. Obrigado também por estarem por aqui. Se puder, né, tá aí no nosso canal, segue a gente. Sempre tem conteúdo por aqui também. Então, se a gente puder ajudar na formação e na interação com vocês também, fiquem à vontade, estamos aí para isso. Mas vamos lá, vocês estão super boas aí no Oscar. Ó, tem mais gente, só para registrar então o pessoal que eu não tinha registrado. A Indaiane, de Salvador também, Renata, de Salvador, e tem gente. Ó, tem aqui o Atos pedindo uma elaboração de projetos. Fica de olho, que vem novidades boas por aí, hein? Vamos lá.
Eu queria que você falasse, então, já de alguns resultados, né? A gente já falou um pouco do que foi o estudo, tem o texto disponível, enfim, mas aí você traz, assim, alguns dos resultados. Primeira coisa que a gente tinha conversado, assim, o mito de que precisa de lei autorizativa, ou seja, para fazer uma parceria do Miroski, precisaria de uma lei autorizando isso anterior, para, assim, porque senão não libera o dinheiro, ou isso e aquilo. Então, tem prefeitura que exige lei autorizativa, nota fiscal, então tem de tudo nessa vida. Vamos lá, a bola é contigo aí. O que é que o Tribunal de Minas Gerais O sentiu? Lucas, esse é um ponto, e aí, lógico, como Minas Gerais são 853 municípios, eu acredito que ela pode ser algum parâmetro para algum outro local. Ou seja, o que acontece em Minas Gerais pode ser que aconteça em maior ou menor grau em outro lugar. Né? Então, assim, seja para o lado bom, seja para o que a gente precisa melhorar. E eu já havia passado por muitos municípios do estado de Minas Gerais, né, Lucas? São, nesses 10 anos falando sobre Mirosk, já são mais de 5 mil pessoas capacitadas presencialmente. Então, acaba que a gente vai conhecendo as coisas e vai tentando resolver. E aí, em muitos municípios de Minas Gerais, tinha uma situação, poxa, mas o prefeito quer, tinha essa situação. Poxa, o prefeito quer fazer a parceria com a minha organização da sociedade civil, mas a Câmara não está deixando, ou a Câmara está segurando porque não aprova a lei. Aí eu olhava isso, voltava no Miroski, falei, não, onde é que essa galera está pensando nisso? Ela falou assim, o procurador da Câmara, o assessor jurídico da Câmara, está explicando o porquê estão exigindo isso? Aí alguns municípios me mandavam. E aí, Lucas, qual que é o negócio? A gente falou da qualidade duvidosa dos decretos, que muitas vezes é um copia e cola. E muitas vezes aconteceu isso também nas leis orgânicas. Né? Naquele processo de criação de municípios, muitas vezes você tinha legislações criadas sem olhar para a verdadeira realidade, ou que era a realidade antes e não é mais. E muitas vezes tinha uma leizinha, tinha um artigo que falava o seguinte: para realizar convênios, os antigos convênios, ou subvenções, há necessidade de lei específica. Ou repassar recursos para entidades sem fins lucrativos, precisa de lei específica. Isso já foi até verdade em algum outro momento. Mas desde a chegada do Miros, desde a chegada da Lei 13.019/2014, isso não é verdade. Para as parcerias que são produzidas, por um lado tem o poder público, do outro lado tem uma organização da sociedade civil, que executam em regime de mútua cooperação, ou seja, em parceria, uma política pública, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área da tecnologia. Então, assim, o Tribunal de Contas foi categórico, Lucas, para falar o seguinte: olha, o legislativo do município, ou seja, a Câmara de Vereadores do município, quando aprova a lei orçamentária anual, a LOA, que é aprovada um ano antes, ou seja, o que está sendo executado de recurso público no ano 2026 foi aprovado em 2025. É naquele momento lá de produção e aprovação da lei orçamentária anual que a Câmara pode falar se permite ou não uma parceria. Se a LOA já determinou a possibilidade, já está colocado isso, não tem que aprovar de novo. Então, assim, a lei orçamentária anual é a lei específica necessária e única e que basta para poder fazer parceria. Então, se foi aprovada a lei orçamentária no ano anterior e está vigente no ano corrente, os vereadores, o conjunto de vereadores, já decidiu sobre como o Poder Executivo pode usar o orçamento. Então, olha que doido, Lucas. Porque se eu tivesse que pedir autorização de novo, assim, por 2 vezes eu tenho que pedir autorização para a mesma coisa, cadê o princípio da eficiência? Tá indo para as cucuias? Então, assim, Economicidade. então, qual que é a história? O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi categórico a afirmar o seguinte: a lei orçamentária anual é o momento que o legislativo autoriza. E isso já serve, não precisando, por consequência, de outra legislação. Então, aí você vai assim, mas isso que estava escrito na lei orgânica. Gente, as leis são vivas, né, Lucas? Você fala muito que os estatutos são vivos, né, Lucas? A mesma coisa, as leis são vivas. Não dá para revogar tudo por expresso. É interpretação. Por isso que colegas como eu, Lucas e outras pessoas do direito são importantes para fazer a interpretação da legislação. Então, não precisa de lei específica para fazer as parcerias com base na Lei 13.019/2014. Isso deve ter sido feito na lei orçamentária anual. Ponto.
Sensacional, sensacional. Isso sempre aparece, esse tipo de coisa, e é uma confusão com E aí, Lucas, qual que é o negócio? Qual que é o problema prático disso? O Poder Executivo precisa executar. Muitas vezes ele não tem braço, não tem perna, não tem cabeça, não tem cérebro, ou seja, conhecimento, para executar aquela política pública. E precisa da sociedade civil para executar em regime de mútua cooperação. Só que a gente tem um problema. Se o executivo é de um partido, muitas vezes, ou de um grupo político, e o legislativo, na sua maioria, é de outro, isso aqui gera um problema. Então, às vezes, o legislativo segura essa história por conta disso. Ou, às vezes, o executivo medroso, por desconhecimento, né, por falta de conhecimento, não quer levar à frente. Então, assim, o Tribunal de Contas pacificou, a meu ver, esse pensamento, que, felizmente, eu já tinha antes de fazer esse estudo, mas que é bom, no nosso caso, como intérprete do direito, né, Lucas, que a gente encontre em órgãos de controle o nosso pensamento. Porque, às vezes, as pessoas não confiam na gente. Mas que bom que tem Tem essa que análise do ancorar Tribunal no de pensamento Contas. desse. Verdade. Oscar, quando você bebe água, vamos registrar então o pessoal que está chegando por aqui. Aliás, todo mundo, né? O pessoal que identificou aqui o nome, de onde está assistindo, enfim. O Marcos Ribeiro, que é advogado, ele está lá de João Pessoa, na Paraíba. A Paula é de Arcos, Minas Gerais. Ela pergunta sobre, sobre a transmissão no YouTube. Não, a gente está ao vivo aqui no Instagram, tá, Paula? Mas a live sobe, fica disponível no YouTube, nosso canal no YouTube, depois todas as lives, olha que legal, 120 lives disponíveis lá no nosso canal no YouTube para ver depois, certo? Oscar, tem uma pessoa que disse que é o Legalflix, que ela, de repente, às vezes quando ela quer entender mais de yoga, então ela para, assiste, dá uma maratonada nas organizações. Tem gente que assiste lavando roupa, tem gente que assiste lavando prato. Se você estiver lavando prato, cuidado aí para não deixar, né, cair. Se você estiver lavando roupa, não misture a branca com a colorida, tá certo? Dicas aí importantes, porque a gente não sabe o alcance, às vezes, da live, tá E certo, Oscar? lave, e lave a colorida do avesso para manter as cores, né? Olha só que dica importante. O homem é treinado, o homem é dançarino, o homem é advogado, o homem é jogador. E ele também tem dicas de lavagem de roupa. Muito bom. Queria, então, vamos lá. Vamos seguir, então, identificando aqui o pessoal. Bom, tem aqui também, opa, cadê? A Adelânia, de Santarém do Pará. Everson Lima, aqui de Salvador, Anivete Azevedo, de Cabo de Santo Agostinho, de Pernambuco. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, gente do Brasil todo, um prazer cada um de vocês tá por aqui assistindo a gente também. Então, vamos lá, queria trazer, então, o querido Oscar, mais uma questão, daqui a pouco falar do texto novo do Oscar Legal, tá bom? Tem lançamento hoje, texto novo, inédito, já já. Então, queria trazer para o Oscar uma questão que sempre aparece, e é um tema que sempre tem uma demanda grande, aparece, que é a questão das contratações das organizações. Ou seja, a organização faz uma parceria com o poder público, ela tem que contratar mão de obra, prestação de serviço, etc. e tal. O que é que ela faz, né? É os tais 3 orçamentos, tem que fazer licitação, tem que fazer concurso, porque tem esse entendimento por aí até, gente, não, se você gerencia recurso público, você também tem que fazer uma licitação, concurso público, etc. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Mas antes de você entrar, eu queria registrar E aqui 3 quase como o João abraços, Kleber, depois hein? Quase como o João Kleber, hein? Para, antes de eu começar, hein? quero registrar aqui 3 abraços, para daqui a pouco, quando eu voltar, e a gente vai registrar o pessoal que está identificando aqui a cidade e tal. Queria registrar 3 abraços. Rafael Vargas, querido, lá de Rondônia, grande especialista, está por aqui também, da diretoria da BCR. Rafael, uma honra você por aqui. O Marcerval Araújo, que é conselheiro do Confoco aqui da Bahia. Grande Marcerval, um abraço para você, querido, obrigado. E a querida Gisele Carina Santana está aqui agora, já esteve aqui comigo conversando também. Está aqui, o prazer estar com ela. Ela está fazendo um levantamento muito bacana sobre a regulamentação do Miroski no estado de São Paulo. Então a gente depois vai trocar Tô lá com figurinhas ela aí, fazendo bacana, esse já estudo. estamos. Tô lá com ela fazendo esse estudo. Tô Você está junto com também ela. aí, então muito bacana. Vamos lá. Então essa é a pergunta. Como é que faz contratação nas parcerias com recurso público? Enfim, a bola está contigo. Legal. Só que você registrou o Lucas, né, o Rafael Vargas, lá de Rondônia, um dos estados que eu mais tenho carinho, Lucas. Eu passei 3 anos fazendo trabalhos lá em Rondônia, eu conheço 90% Que dos bacana, municípios cara. rondonienses. Cara, é uma maravilha. E o Rafael faz um trabalho lindíssimo lá. Ano passado teve evento, o primeiro evento local do terceiro setor, muito legal mesmo. Qual que é o negócio, Lucas? Você já colocou esse ponto, teve gente que colocou aqui falando que o município exige processo seletivo. O Tribunal de Contas é muito claro.
E não poderia ser diferente. Até porque essa temática de compras e contratações já foi alvo de análise do Supremo Tribunal Federal, lá na ação direta de inconstitucionalidade 1923. E lá o Tribunal o Supremo já falou assim, ó, não é porque a organização da sociedade civil pode administrar recursos públicos, no caso especificamente termos de fomento, termos de colaboração ou até um acordo de cooperação, né? Não é porque ela pode administrar recursos públicos ou bens públicos que ela se tornou administração pública. Gente, entidades do terceiro setor, principalmente associações, fundações, entidades religiosas, são aquelas consideradas como organizações da sociedade civil, lá no artigo 2º Miroski, são entidades de direito privado. Não é porque recebeu recurso público que foi contaminado pela administração pública. Contaminado aqui não que é ruim, tá, gente? Mas contaminado pelas regras da administração pública. Não é. O Supremo já havia decidido sobre isso na ADI, Ação Direta de Constitucionalidade 1923, reforçado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. Não se deve utilizar regras de licitação ou de nenhuma forma de compra governamental quando a entidade está fazendo a parceria por meio de termos de fomento, termos de colaboração. Ponto. Ponto. E é muito importante lembrar, Lucas, porque antes de trabalhar com o terceiro setor, a minha especialidade era trabalhar com compras e licitações, né? Então, eu trabalhei os primeiros 10 anos da minha carreira com compras e licitações. E aí, as pessoas veem umas coisas e acham que parece, e acham que é, mas não é. Então, qual que é a história aqui? Licitação é um tipo de compra governamental. Então, compra governamental é o conjunto como um todo. Licitação é uma bolinha que está dentro. Então, gente, nada que tenha a ver com regra de compra governamental, seja ela licitação, dispensa, elegibilidade, credenciamento, se vincula às parcerias com base no Miroski. O Tribunal de Contas é límpido ao falar sobre isso. Não tem que licitar. Lógico. Isso quer dizer que posso fazer de toda e qualquer maneira, Lucas? Não, não posso fazer de toda e qualquer maneira. Por quê? Porque é dinheiro público. Então, eu tenho que seguir minimamente a impessoalidade, o princípio da impessoalidade. Não é porque, vamos imaginar, Lucas, eu sou presidente de uma organização da sociedade civil e tenho uma parceria com uma prefeitura. E aí a minha esposa faz um belíssimo lanche da tarde. E na parceria estava lá colocado, no plano de trabalho estava colocado que teria o lanche da tarde. Poxa, não é automaticamente porque a minha esposa faz um belíssimo lanche que eu vou utilizar a contratação da minha esposa. Pode ser? Pode. Mas tem que ser impessoal. Tem que primar pela moralidade. Tem que primar pela economicidade. Então não é porque é perto que não pode também. Mas não é também porque é perto que automaticamente pode ser a pessoa. Então, assim, o Tribunal de Contas não fala desse número cabalístico, Lucas, de 3 orçamentos. O tribunal sequer cita, e amém que não fala. Eu tenho até um texto escrito há alguns anos sobre isso, sobre o mito dos 3 orçamentos, e o Tribunal de Contas fala assim, ó, eu preciso que você cote, eu preciso que você pesquise, eu preciso que você planeje, mas a forma que você vai fazer é a forma que você acha que é importante, a forma que respeite a impessoalidade, não é porque é amigo do presidente, da presidente, que automaticamente vai ser contratado. Eu tenho que respeitar a economicidade, ou seja, tem que dar resultado, mas também tem que dar dentro do preço compatível e dentro de uma moralidade. Isso quer dizer que eu preciso fazer processo seletivo? Não. Porque, olha que doido, Lucas, indicação de pessoas é um procedimento utilizado por recursos humanos de grandes empresas. Então, a seleção do novo colaborador de uma empresa, eu não estou relacionando a empresa com organização sem fins lucrativos, tá, Lucas? Eu estou só fazendo aqui, olha, se eu sou privado, eu tenho que usar os meios privados para fazer as contratações e seleções das pessoas que eu quero. Se grandes empresas selecionam profissionais por indicação, inclusive remunerando e premiando quem indicou e foi contratado. O que o terceiro setor não pode fazer? Pode fazer. Só que tem que respeitar a economicidade, a impessoalidade. A mesma coisa para contratação, Lucas. Posso contratar? Preciso ter orçamento? Não preciso.
Mas, assim, ó, isso, aí tem um ponto, Lucas, que eu acho que o nosso trabalho conecta muito para além da legislação, que é, a lei fala que eu preciso fazer 3 orçamentos? Não, a lei não fala. O Tribunal de Contas dos Estados Unidos falou que precisa de orçamento? Não, não fala. Mas, na nossa vida privada, a gente não faz orçamento, a gente não cota. Lucas, eu estou aqui estreando, inclusive é a primeira vez que eu faço uma live aqui do meu novo escritório aqui em casa. Cara, eu fiquei um ano fazendo obra. Um ano. Não tinha nada que chegasse aqui que não tinha pelo menos 3 orçamentos, ou até mais. Por quê? Porque é difícil entrar o dinheiro no bolso da gente. É importante entender. Então, o que a gente tem, as entidades têm que botar na cabeça é: eu preciso planejar melhor. Planejar melhor quer dizer perguntar para mais pessoas quanto custa esse produto e esse serviço. E não ficar preso em 3 orçamentos por uma obrigatoriedade, porque ela não existe. Até porque, isso é muito importante, Lucas, o plano de trabalho que orienta as ações que vão ser executadas na parceria, ela é anterior à parceria, correto? Ou seja, a entidade, na hora que desenvolve um plano de trabalho, ou se começa a atuar com um plano de trabalho produzido inicialmente pelo poder público, e a diferença de termo de fomento e termo de colaboração, há necessidade de fazer um planejamento, há necessidade de entender quanto custa aquele serviço, aquele produto. Ora, quanto mais eu me organizo, maior é a chance de eu conseguir executar um plano de trabalho da forma que a gente deseja. Então, para responder efetivamente, Lucas, não se faz licitação em nenhum tipo de processo análogo, ou seja, semelhante a licitações do poder público, quando o dinheiro que está chegando da parceria é com base na Lei 13.019/2014. E aí, olha que doido, Lucas. O próprio Tribunal de Contas fala o seguinte: tá, e se a entidade não cotou? Por algum motivo, ela não cotou, tá, Lucas? Não fez nenhum orçamento, não cotou amplamente. Isso por si só é motivo para devolução de dinheiro? O Tribunal de Contas fala: não, não. O que vai ser analisado é: opa, você já não cotou, não se precaveu, não planejou. Agora não me entregou a meta, não me entregou o resultado. Isso realmente está me demonstrando que você está gerindo o recurso público sem o cuidado necessário. Então, aumenta a chance de uma glosa e de uma futura devolução de recursos. Então, mas o Tribunal de Contas fala assim: ó, você pode fazer sem orçar, sem cotar, sem planejar, mas o risco é seu. Inclusive, Lucas, isso está no artigo 42 da Lei 3019. A gestão administrativa e financeira é da entidade. Por consequência, os riscos são da entidade. Por isso que a gente tem que colocar na cabeça das entidades uma cultura de fazer planejamento, para além de 3 orçamentos. Sabe? Então, pensar em 3 orçamentos é pensar muito pouco o risco que a gente tem quando está administrando dinheiro público. Ou a possibilidade de mostrar ao poder público como as parcerias são importantes. Então, eu desci algumas camadas em relação a compras e contratações. Eu quero complementar, mas eu queria que você falasse sobre o seu olhar sobre isso, o que você já enfrentou no dia a dia. Então, Seu pensamento é semelhante. sim, eu tenho um pensamento muito próximo do que você vem trazendo, né? As suas provocações eu tenho sempre repercutido e me feito pensar, porque, de fato, o que a gente vê por aí é muito o senso comum, né? Essa cultura organizacional, alguém está falando sobre isso aqui no chat também, de que não, é 3 orçamentos, é 3 orçamentos, é 3 orçamentos. É tão fixo isso que certa vez eu tive uma experiência no Oscar Legal, que foi o seguinte: eu peguei 3 orçamentos na internet e tal, só que na loja de equipamento era para comprar uns pendrives, umas coisas de equipamento eletrônico muito simples, assim. Eu peguei tudo pela internet, só que na loja lá próxima tava tendo uma promoção. E eu comprei mais barato lá nessa loja. Né? Fui lá ao vivo, comprei e tal. Pá. Quando eu prestei conta, eu apresentei os 3 orçamentos que eu tinha tirado lá e a nota da compra que eu fiz. Eles disseram que eu tinha que ter pego um orçamento desta loja que me vendeu. Que Mas, maluquice. cara, eu tenho 3 orçamentos aqui mostrando a média de valor. E eu comprei numa quarta loja que é mais barato, ou seja, o princípio da economicidade foi respeitado, celebrado. Você Tá está aí, reclamando que eu estou estampado. economizando a grana, né? Olha que Tá aí, loucura. estampado. Não, mas você tinha que ter pedido um orçamento dessa loja. Querido, mas é uma loja na rua, ela não dá um orçamento assim. Eu comprei lá e comprei, não, mas tinha. Na Não, verdade, você pediu o orçamento, porque na hora que você viu o preço que já estava público ali na loja, na oferta da loja, isso já é um orçamento propriamente dito, né? Não precisa documentar isso.
É uma maluquice, Lucas, é uma maluquice. E aí, nesse aprofundamento, inclusive respondido pelo Tribunal de Contas, ele fala sobre pontos muito interessantes que a gente tem que ter cuidado, e eu revelo sempre. E já tive problema assessorando entidades com isso. A entidade teve problemas e eu falei assim: a gente está errado. Que é o seguinte, cara, assinou a parceria, vamos lá, hoje é dia 24 de fevereiro, assinou a parceria hoje. Muitas vezes, até brinco, põe a parceria, o termo de fomento ou de colaboração embaixo do braço e sai todo feliz e pimpão. Vou sair já fazendo o que tem que fazer. Não, calma. E aí tem um ditado aqui em Minas que é devagar com odor que o santo é de barro. Ou seja, vamos devagar, calma, calma. Por quê? Porque se você assinou, um exemplo, no dia 24 de fevereiro, que é hoje, e começou a executar a parceria propriamente dita, mas a parceria não foi publicada no Diário Oficial, ela não existe ainda no mundo do direito, Lucas. Então, entre a assinatura e a publicação, a entidade não pode fazer nada. Se ela gasta algum dinheiro entre esses dois períodos, mesmo que tenha a ver com a parceria, ela vai ter que arcar com recurso próprio. Por quê? Porque a parceria não existe. Então, aí aqui eu deixo sempre dois cuidados, Lucas. Um cuidado para a entidade que assinou a parceria no dia de hoje, espere até ser publicado no Diário Oficial, e eu sempre falo com a comissão de seleção, ou com o gestor da parceria, ou com alguém da prefeitura. Falo o seguinte: cara, quando você publicar no Diário Oficial, manda um e-mail para a danada da entidade. Porque, tirando o servidor público, ninguém lê Diário Oficial. Por quê? Por que isso ajuda? Porque isso ajuda, na prática, a formar o ato administrativo perfeito. Assinatura mais publicação. E mais, eu não está no nosso objeto, mas eu aproveitar esse espaço, Lucas, muitas vezes o poder público exige a abertura da conta antes da parceria existir. Cara, se o presidente ou a presidente vai no banco para abrir uma conta bancária isenta, como o artigo 51 determina, o 51 do BIOS que determina, se essa conta foi aberta antes da parceria existir, o que é a parceria existir? A assinatura junto com a publicação. Essa conta é tarifada, isso vai dar problema no futuro. Então, eu falo isso ao gestor: não peça a conta bancária antes de ter assinado a parceria e nem publicado no Diário Oficial. E eu falo isso com as entidades. Por quê? Porque, na prática, Lucas, a parceria só vai existir quando assinado o termo de fomento e colaboração, mas publicado no Diário Oficial. Enquanto essas duas coisas não acontecem, a parceria não existe. Então, tudo que foi contratado e pago antes disso acontecer vai ter que sair da conta da entidade e não da conta da parceria. Olhando para o final, Lucas, que eu falei agora do começo, agora olhando do final, imagine que a liquidação da despesa tenha acontecido após a vigência da parceria. Pode, pode. Desde que você esteja pagando, tenha relação com o que foi executado na parceria. Exemplo prático. Imagine, Lucas, que no último dia, isso já aconteceu comigo e é muito legal, o último dia da parceria teve as ações de um chá dançante com pessoas idosas. Eu, como você disse, sou um pé de valsa. Quando sou convidado, vou e faço questão de dançar com todas as senhoras e com todos os senhores. Faço questão, porque gosto. Não faço por charme, não, faço porque gosto. E muitas vezes a música é um tecladinho tocando uma rocha. Putz, eu não tenho condições, eu não resisto. Qual que é o negócio? Às vezes, a última ação da parceria é uma atividade festiva. Só que o tocador de teclado cantor só vai receber no outro dia, depois que o baile rolou. E aí, pode ser que no outro dia a parceria já tenha se encerrado. Posso pagar? Lógico. Por quê? Porque a atividade aconteceu dentro da vigência da parceria. E só para a gente evoluir para o final dessa temática, o Lucas, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais entendeu que não precisa colocar no corpo da nota fiscal do prestador de serviço o número do termo de fomento. O decreto do governo federal fala o seguinte: olha, todo o custeio que foi feito, pagando profissionais, pagando produtos, tem que ter na nota fiscal o número do termo de fomento. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais falou o seguinte: não precisa, a não ser que o termo de fomento ou o termo de colaboração determine o que faça. Ponto. O que eu recomendo, Lucas? Recomendação.
Se é uma despesa daquela parceria, coloca, pede para o fornecedor colocar. Porque na hora de prestar contas do objeto, ou eventualmente na prestação de contas financeira, fica mais fácil para demonstrar o caminho do dinheiro. Não precisa, mas é uma ação, como acho que foi o próprio Rafael Vargas colocou, de cultura organizacional. Então, não é simplesmente a lei. E aí eu sempre falo dessa estrofe de Drummond, que Drummond falava o seguinte, falava não, fala, né, porque o verso está aí, então ele continua para a posteridade, que é: os lírios não nascem das leis, ou seja, a beleza do mundo não está na legislação. A legislação é só mais uma camada da sociedade e da realidade, Lucas. Então a gente tem que ter cuidados para além da própria legislação. Fechou? Então, assim, sobre compras e contratações, esse e-book que está publicado no site do Oscar Legal fala muito sobre essa temática e fala bem. Mais uma vez, o Tribunal de Contas falou bem e entendeu o que é correto sobre essa temática, se guiando pelo entendimento da Lei 3019 e de nós que produzimos conteúdo sobre a legislação. Muito bacana, sensacional, sensacional. Essa é uma abordagem importante, tem muitas dúvidas sobre esse tema e você traz de forma muito bacana, traduzindo, né, um posicionamento consolidado no Tribunal de Contas de Minas Gerais, de forma muito simples, muito bacana, com exemplo prático. Gostei bastante. Queria aproveitar, então, registrar aqui as pessoas que falaram com a gente aqui no chat. Então, a Edma, de Brasília. Cadê quem foi mais? A Rogéria Rodrigues, da PAC, lá de Arcos, Minas Gerais. Mais gente aqui que falou. O Plácido tá bastante falando, provocando bastante coisa. O Gustavo Franco, também de Arcos, Minas Gerais. O pessoal aí, Minas Gerais, chegando junto aqui com o Oscar. O Valtinho também, elogiando aqui a sua abordagem. A querida Socorro Cândido, lá do Ceará, grande referência também, contador, experiente, fera, já esteve aqui comigo também, conversando. Um beijo, querida Socorro, tá por aqui também, e elogiou aqui essas as colocações. Enfim, bastante gente. O querido Rafael Vargas está lembrando do tempo que se exigia um orçamento físico com carimbo do CNPJ e tudo. O pessoal aqui mais novo não vai nem lembrar o que é carimbo, né? Mas aí tem isso mesmo, existe isso ainda. Bom, vamos lá. Deixa eu então falar. Bom, a Eurismar de Porteirinha, tem o Wender, que é de Macapá, tem aqui a Rafaela, que diz que é de Leopoldina, Minas Gerais, e Salvador, Bahia. Ela é Minas com Bahia, né, na combinação. Que bacana. E a Luana Lacerda, que é de Embu das Artes, São Paulo. A Isa é de Alagoas. Então tá aí, o Brasil todo por aqui, Oscar. Felicidade, cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, mas não deixe de dar o like. O dedo não cai, tem pesquisa recente que já comprova isso. É de graça e você ainda apoia o nosso trabalho, tá bom? Faz o algoritmo trabalhar pra gente, a gente que já trabalha tanto para ele. Então, dá um like aí pra gente e faz a gente ser mais relevante na internet, porque é assim que eles contabilizam. Então, você ajuda a gente dando aí esse like. Olha, aqui também, cadê? Vamos lá. O Araújo, de Teófilo Otoni, Minas Gerais, tem Sinara, de Leopoldina, Minas Gerais. Então, tá todo mundo aí aqui registrando. O G. Duarte, de Santana, lá no Amapá. Tá vendo que bacana? Muita gente do Brasil todo, norte a sul do Brasil. Muito obrigado a cada um de vocês. Queria aproveitar, então, essa paradinha para dizer que tem texto novo do Oscar Legal, saindo hoje, lançamento agora. É uma parceria minha com o meu assistente Juan Santos. O Juan está por aqui também. Juan, um beijo para você. Obrigado, querido, por essa parceria também. Parceria não só nesse texto, mas de tudo, de trabalho. O Juan tem sido um parceiro fenomenal na minha atuação aí, nas coisas que eu tenho feito. Então, mais essa parceria, um texto novo. E o nome do texto é Loterias para Financiar Projetos Sociais? Então, é uma pergunta. Loterias para financiar projetos sociais. Em janeiro, agora recente, a gente se deparou com a notícia de que um determinado estado estava abrindo uma loteria social, uma loteria estadual para financiar projetos sociais. A notícia curiosa, nós fomos pesquisar, analisar, e está aí o resultado desse texto, desse olhar. Então, a pergunta é: loterias para financiar projetos sociais? Então é isso. Qual é o estado? Não direi. Vocês vão ter que ler para saber qual é o estado que está com essa ideia, o que é que eles estão dizendo, qual é
a proposta, a proposição, quais são os limites. Então, a gente está analisando um pouquinho esse contexto e jogando molho nessa discussão, então, sobre a pertinência, a relevância de se ter uma inovação como essa, ter uma loteria para financiar projetos. A gente fala um pouco sobre a participação das organizações da sociedade civil nesse contexto, se tem, se não tem, enfim. Então, leia, Oscar, vou ficar muito feliz se você ler, se você der sua opinião. Então, todo mundo leia, comente, compartilhe, tá bom? A gente gosta muito de receber feedback também. Então, é isso, texto novo do nosso Legal, parceria minha com o Juan Santos. Então, vamos nessa, vamos voltar aqui para a nossa discussão. Então, aqui a Sinara está dizendo que você é sensacional, a Cássia Altoni dizendo que você é sua discípula, a Reniane é de Itanara, no Espírito Santo, está aqui registrando a chegada por aqui. Então, ele está perguntando se você dispõe de alguma contribuição publicada para ajudar na execução dos termos de fomento. O Oscar tem muita produção, aqui o Oscar Legal também tem muita produção. E eu queria pedir, Oscar, falar uma coisa aqui para uma pessoa, dizer o seguinte: nós temos um grupo do WhatsApp que a gente disponibiliza conteúdo, são mais ou menos 700 conteúdos por ano. A gente produz conteúdo e a gente disponibiliza conteúdo bacana que circula na internet. A gente faz a curadoria e disponibiliza lá. Tem texto, tem conteúdo, tem cursos, tem oportunidades de captação, vez por outra. Enfim, então, se você quiser acessar, entre em contato com a gente. Tem lá também. O link está lá, está aqui disponível no nosso perfil. Enfim, só não dá para fazer isso agora, no meio da live. Então, a criatura que está aqui me ligando, deixa para ligar depois da live, que eu não consigo, não tem como eu parar aqui a live para te incluir no grupo, coisa tal. Tá bom, criatura? Você vai estar lá dentro, vai acessar as 700 postagens por ano, vai acessar todo o conteúdo do Oscar Legal, tá certo? Mas, acalma um pouquinho aí o juízo, depois da live, a gente inclui, tá certo? Então dá um oi lá no WhatsApp, a gente conversa e insere todo mundo no grupo, vai ficar todo mundo acessando aí, bem informado com todo esse conteúdo. Vamos nessa, seu Oscar? Ô, Lucas, Seguinte, queria... eu vou aproveitar, porque eu tô aqui, eu tenho certeza que eu vi aqui minha esposa entrando, e certamente é porque a minha menininha mais nova tá querendo me ver. Então, Alice, papai te ama, filho. Então, beijinho, janta tudo, que eu tô ouvindo aqui, você jantando. Então, janta tudo, hein, Alice? Vou aproveitar a sessão de declaração de amor, aproveitar que minha companheira entrou aqui também. Beijo, meu bem. Cecília está por aqui também. Então, pronto, sessão de declaração de amor. Garante a cama para não dormir no sofá, Lucas. Boa dica. Vamos lá. Vamos lá, meu querido. Ó, a questão, então, retomando, então, um pouquinho do raciocínio, a gente já veio uma pegada super importante, você já trazendo elementos muito interessantes e até espinhosos dessa relação de parceria, mas de uma forma muito simples, muito bacana. E a gente quebrou um pouquinho aí essa discussão, fez uma graça. Voltando aqui, então, para a nossa discussão. Tem uma questão que sempre aparece também, e que tem muito a ver, que é a questão das obras e reformas. Construção, obra, reforma, se é possível, se não é possível, como é que faz. E tem aparecido muito, e aí, por conta das questões das emendas parlamentares, né? As emendas parlamentares, o que é que você tinha? O deputado, enfim, o parlamentar, dedicava uma ambulância, sei lá, a reforma da escola, e aí dava para o município ia lá e executava. Só que com as emendas, passando a ser os projetos de organizações, né, também vinculados às emendas, uma política pública, etc., às vezes o parlamentar coloca lá, reforma da entidade. Não dá para ser só isso, como era no tempo da emenda solta, etc., uma subvenção, a emenda para uma subvenção. Né? Precisa estar atrelado a um plano de trabalho, ou seja, a ampliação da capacidade de atendimento da entidade, etc. e tal, e como meio para isso você tem uma reforma. E não o contrário, a reforma como fim. Né? A entidade não é uma construtora. Né? Enfim, então essas questões do vício, da cultura organizacional, aparecem demais, demais, demais. Toda vez que faz treinamento com equipe de poder público, esse tema salta. E aí, como é que faz? Porque você não pode mudar o objeto da emenda. Se o objeto da emenda já veio errado, vai complicar, vai ter que voltar a emenda para consertar lá na origem e tal. Então, precisa ter realmente algum tipo de mudança, de orientação melhor, tanto para os municípios, para os poderes públicos e tal, também para as assessorias parlamentares, porque elas fazem todo o procedimento de dedicação das emendas, etc. e tal. E isso aparece muito, então, com relação às obras e reformas. Eu queria jogar de volta para ti, né, já falei até demais, mas quero jogar para ti aí, já com essas provocações também sobre
reformas, obras nas entidades, dentro dos projetos sociais. O que é que o Tribunal de Contas de Minas Gerais tem dito? O que é que você tem visto? Vamos lá, está contigo. E aí, Lucas, pegando o gancho no que você falou das emendas, tem um negócio que é, a gente tem uma série de tipos de emendas. Então, e aí acontece muito, e aí a Cássia que está nos acompanhando é uma pessoa que atua no município de mais de 100 mil habitantes aqui de Minas Gerais, que é o município de João Monlevade, é um município extremamente rico e tudo mais. E aí, e a gente já passa por isso junto lá com ela, que é, poxa, o parlamentar queria reforma, só que a entidade queria custeio. Ou seja, aí você assim, tá, qual que é o grupo de natureza de despesa que foi colocado lá na emenda parlamentar? Qual que é a GND da emenda? Não dá para transformar. Então, apesar do ditado que eu vou falar agora ter ficado um pouco em desuso por conta da guerra, mas é preciso combinar com os russos, ou seja, tem que combinar, tem que ter alinhamento. Não adianta o parlamentar querer destinar uma emenda de um jeito e o município ou a organização da sociedade civil quer executar de outro. Então, assim, tem que ter esse alinhamento. Mas, focando em obras e reformas, Lucas, o que você disse é maravilhoso. Mereceria uma outra camisa, que é OSC não é construtora. E aí, por quê? Porque o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é: pode reforma? Pode. Pode obra? Pode. Pode ampliação? Pode. Mas isso não pode ser o objeto da parceria. Ou seja, na hora que você vai ler lá o artigo 1º, a cláusula 1ª do termo de colaboração, do termo de entendimento é objeto, construção de uma unidade, tal. Ou ampliação da sede da entidade, ou reforma. Não, isso não é objeto, isso é meio. No final das contas, é execução de política pública. E não adianta a gente ter uma reforma sem ter depois lá as pessoas trabalhando para atender pessoas, garantir direitos, etc. Então, assim, pode construir? Pode. Pode reformar? Pode. Mas o Tribunal de Contas esse não pode ser nem o único, nem o principal objeto da parceria, porque não faz o menor sentido. A obra é meio, não é fim da parceria. A finalidade da parceria é a execução de política pública. Então, pegando, e eu vou utilizar, aí, Lucas, depois eu te pago os direitos autorais, ou não, você vai me liberar gratuitamente, vou fazer uma camisa OSC não é construtora. No caso das parcerias com base no Miroski. A OSC pode até ter uma construtora para depois financiar as suas próprias atividades de Já vou te natureza chamar, social. já vou te chamar para uma parceria num texto novo aí, então, essa dobradinha. OSC não É, é construtora. Vamos falar dessa não, possibilidade da construção, tal. Vamos. Depois a gente articula isso. Vai já ao vivo então, aqui esse Então, compromisso. pode construir? Pode. Pode. Pode reformar? Pode, mas não pode ser esse o único objeto. E qual que é o fundamento legal para esse entendimento do Tribunal de Contas? Tipo, as pessoas têm que saber, né? Muita gente está desde o começo, mas tem muita gente chegando. A Lei 13, o MIROS, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é a lei que rege as parcerias entre poder público e entidades sem fins lucrativos. Esse marco ele se instrumentaliza por meio de uma lei, que é a Lei 13.019/2014. Mas essa lei, antes de entrar em vigor, foi alterada pela 13.204/2015. Só que por uma questão histórica, por uma questão de luta, por uma questão de ganho da sociedade civil, a lei não foi mudada o número. Então, a lei que alterou de 2015 manteve o número original da Lei 13.019/2014. E nessa alteração, feita em 2015, caiu o artigo 45, inciso 4, a linha D, que proibia obras e reformas. Então, como a nova legislação de 2015 alterou a redação da lei original, o Tribunal de Contas falou assim, beleza, o artigo que estava lá não está mais. E, inclusive, quando faz uma análise do motivo dele não estar mais, ou seja, a justificativa da vedação ter caído, está lá colocado. É importante fazer a possibilidade de obras e reformas e ampliações. E eu trago um caso concreto, Lucas, que eu vou dar um milagre, mas não vou contar o santo. Eu assessorei um município aqui em Minas Gerais, e a gente fez o primeiro edital de chamamento público dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência desse município. E, historicamente, o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, CMDCA,
tinha aportado recursos para fazer obras. E não tinha, ultimamente, aportado recursos para atividade fim. O que a gente colocou no edital? Olha, no plano de trabalho que vier das entidades, pode até ter reforma, mas em no máximo 10% do valor total da parceria. Ou seja, às vezes é necessário de fazer uma reforma, mas não pode ser só gastar para reforma. Então, a gente fez essa colocação no edital e surtiu efeito. Ou seja, boa parte da grana foi utilizada para atividade fim e não para a entidade virar construtora. Muito bacana, muito bacana. Estamos caminhando para o final aqui, uma alegria enorme estar aqui com o Oscar Moreira, queridão, como vocês estão vendo aqui, uma simpatia, um cara de uma generosidade grande, além de ser um dançarino, pai de família, exemplar e tudo, está aí mostrando seus dotes, deu dica Lavador de, de roupa. além de todo o conhecimento, deu dica de lavagem de roupa. O cara é demais. Então, se tiver uma festa também, já sabe, ele é pé de valsa, dança com todo mundo, faz questão, alegra o ambiente. O homem é demais. Queria realmente registrar aqui a minha alegria de você estar por aqui. Mas eu tenho uma última pergunta, que é de praxe aqui, Oscar, né? No Oscar Legal, que é o seguinte: a gente tem uma ligação muito forte, uma preocupação muito profunda com as pequenas organizações, que são a grande maioria. Essas, para a gente, é a nossa grande preocupação. Porque, de média para cima, elas se viram. Arranja um advogado, tem capital social, arranja um advogado voluntário, conversa com um, assiste um negócio, procura, busca. Mas as pequenas não tem a quem recorrer. E às vezes elas fazem, sempre digo isso, às vezes a entidade é pequenininha, mas ela faz diferença em duas, três famílias passarem fome ou não. Então tem que ser ajudado, tem que ser instrumentalizado. Isso, né, não pode ser atrapalhado, ao contrário, tem que ser estimulado. Então é uma preocupação grande que a gente tem. Então, bom, dito tudo isso, a minha pergunta sempre é: nesse papo todo aí, ótimo, bacana, o que é que tem a ver com as pequenas organizações? O que é que elas podem se beneficiar? O que é que elas podem aprender caso elas leiam lá o material do Oscar? Que elas precisam, o que é que elas, né, o que é que vai ajudar no cotidiano dessas pequenas organizações? Elas saber um pouco de como o Tribunal de Contas tem se posicionado, o que é que elas fortalecem, o que é que tem a ver com pequenas organizações? Fala um pouquinho para a gente, fala um pouquinho para as pequenas organizações do efeito de tudo isso na vida delas. Para mim, tem toda a relação, Lucas, porque o dinheiro é importante. A gente vive no mundo capitalista, então falar que o dinheiro não é relevante, principalmente para a execução do que as entidades se propõem a fazer, seria ser muito contraditório. Mas se eu não tenho dinheiro, nesse momento, recurso financeiro disponível, o que eu preciso ter é conhecimento para trucar, né, para questionar o não. O não simplesmente pelo fato, não pode. Não pode por quê? Porque, ó, o Tribunal de Contas falou disso. Não pode por quê? Não, mas tem um material que fala sobre isso. Então, assim, a meu ver, se eu não tenho grana, eu preciso ter conhecimento. Porque é o conhecimento que vai me salvar na hora. Porque, assim, o que você disse, a instituição que é média e grande, o poder público não vai querer fazer treta, não vai querer tretar, não vai querer botar na ponta do lápis. Mas para a entidade fica pequena, fica mais fácil. E aí a gente tem que se lembrar, né, Lucas? É um dado do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Boa parte das nossas entidades sem fins lucrativos no Brasil tem no máximo 2 pessoas trabalhando em regime integral. Então, boa parte das entidades é pequena. Micro, nano ou micro entidades. E essas entidades precisam ter essa informação. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é um aliado das parcerias com base no Miroski. E eu digo isso com tranquilidade ao fazer análise de todas as consultas dos últimos 10 anos em relação à Lei 13.019. Então, se o procurador, a procuradora, se o vereador está colocando dificuldade, leia esse texto, leia o trabalho, está disponível gratuitamente no site do OSC Legal. Essa é a chance da gente mudar. Tem muita informação sobre Miros, sobre parcerias, gratuita na internet e de extrema qualidade. Eu não estou jogando confete para mim. Estou falando do que Lucas publica, do que Lucas compartilha, eventualmente os meus. Então, assim, passa pelo crivo dele, então eu acredito que também seja minimamente bom. Mas, assim, aprofunde. Conhecimento é tudo. Conhecimento é a chave para desconstruir o preconceito que as pessoas têm.
Então, isso vale principalmente para as pequenas. Tem um grande parceiro, que é o Vinícius Ventura, que fala sobre elaboração de projetos, captação de recursos, e eu estava assessorando junto com ele uma entidade, e ele falou o seguinte: olha, captar recursos pode ser você. A diferença é que vai, às vezes, gastar um pouco mais de tempo. Mas você, presidente, pode ser a pessoa. Você, conselheiro fiscal, pode ser a pessoa que vai captar. Então, você tem que aprender. E lembrar, né, Lucas? Ninguém criou uma organização na sociedade civil porque foi obrigado. Então, a gente tem que pegar o boi pelo chifre, como a gente diz aqui no interior. Tem que pegar o boi pelo chifre. A gente tem que dificultar o não fácil. Ah, não, não pode. Não pode por quê? Nem os meninos pequenos, nem minha menina tem 2 anos, 10 meses, um não sem justificativa cabe para ela. Então, é isso, Lucas. O conhecimento pode nos permitir mudar a realidade. E não espere que o conhecimento venha de mão beijada e não espere que o conhecimento venha do próprio sistema. O terceiro setor é anticíclico, ou seja, ele trabalha na contramão da lógica mercadológica. Então a gente tem que entender essa realidade e, por consequência, ampliar o nosso conhecimento. Muito bacana! Toda a minha alegria aqui em ter o queridão Oscar Moreira com a gente, uma aula também. Baixem o texto, leiam, muito bom, está muito bacana. Queria aproveitar e chamar todo mundo, então, hoje, lançamento, texto novo do Oscar Legal Instituto, está lá no nosso site, está lá no nosso blog também. Loteria para financiar projetos sociais? Essa é a pergunta, esse é o título do texto. É uma parceria minha com o Juan Santos, meu assistente. Um abraço, Juan. Juan está por aqui também assistindo a live. Queria dar um abraço mais uma vez, agradecer a ele por essa parceria, essa parceria dos últimos 1 ano e meio que a gente tem trabalhado junto aí. Muito bom. E queria também dizer que em março tem live, olha que legal, já definida. A gente vai falar sobre captação de recursos para eventos. Vamos estar aqui com a Thaís Anarelli, que é da Instituto Filantropia, dia 17 de março, então. Thaís Anarelli por aqui. Vamos falar sobre captação de recursos para eventos. Muito bacana a live de março. Então, teremos de novo, terça-feira, 19 horas, dia 17 de março, live Oscar Legal de março. A Thaís Anarelli, a gente vai falar sobre captação de recursos para eventos. Por hoje, então, agradecer demais aqui ao meu amigo Oscar Moreira, queridão, e chamar todo mundo, mais uma vez, para ler o texto do Loterias para Financiar Projetos Sociais. Esse é o texto novo, Lucas Seara e Juan Santos, uma parceria aqui do Oscar Legal Instituto. Obrigado, então, Oscar. Deixa aí suas honrosas despedidas para essa turma e vamos nessa. Gente, muito obrigado, Lucas, obrigado para a galera que comentou, que veio participar. A gente sabe que essas lives são um efeito de cauda longa, então a galera vai conseguir assistir depois. Então isso é muito legal, muito obrigado. Eu gostaria que quando vocês fizessem a leitura desse e-book que está disponível gratuitamente no Oscar Legal, que vocês olhassem a dedicatória. A dedicatória é feita com muito carinho a uma família de meu coração, a família da Alcol Maldonado, o qual eu dedico a esse livro, né? Uma família que é muito importante para mim. E deixar, Lucas, que a gente vai, na semana que vem, lançar as matrículas para a terceira turma do MBA em Leis de Incentivo e Fomento, de Lei de Incentivo Fiscal e Fomento Social. A gente está na nossa terceira turma, esse é um projeto muito legal, muito bonito. A gente já tem mais de 80 alunos nas 2 primeiras turmas desse MBA. Então, quem puder curtir lá, começar a me seguir no Oscar Moreira Oficial, vai ficar sabendo em primeira mão o lançamento dessa terceira turma, que vai começar em abril. Valeu, querido. Gente, então, um abraço. Março tem live, tem texto novo. Até a próxima. Até mais.